Quantos anos que a gente trabalha junto? 18,5? Tem um fascínio que começou 1 ano atrás e tem a sensação de que é por toda uma vida. Um paradoxo, sentir duas coisas tão discrepantes em relação ao tempo. E eu acho que essa peça, O Filho Eterno, vem consagrar, pelo menos sob a minha perspectiva, vem consagrar essa grande alegria, essa grande paixão que é poder ter a oportunidade de fazer teatro com você. Um homem distraído. Alguém provisório, talvez. Alguém que aos 28 anos ainda não começou a viver. A rigor, exceto por um leque de ansiedades felizes, ele não tem nada e não é ainda exatamente nada. Desde 2007, mais ou menos assim, eu comecei a pensar como seria fazer um monólogo. Eu sempre trabalhei na companhia esses 18 anos, grupo, e antes mesmo dos Atores de Laura. E aí comecei a pensar, pô, será que o monólogo é legal? Como é que é ficar sozinho em cena, no palco? Quando você falou essa primeira vez, você falou assim, poxa, mas eu acho que por ser um monólogo... Não seria um espetáculo da companhia. Deve ser um espetáculo fora dos Atores de Laura. E eu falei para você, não, a companhia está num momento maduro que ela já pode abarcar a ideia de ser uma companhia fazendo um monólogo, né? Se fosse o meu primeiro monólogo, é o primeiro monólogo dos Atores de Laura, é a primeira vez que você dirige um monólogo, e eu fiquei muito feliz de ser a primeira vez comigo, assim, por causa disso tudo que você falou, 18 anos de uma vida inteira juntos, trabalhando e coroar com um filho eterno. Vê-se diante da mulher, grávida, quase como se só agora entendesse a extensão do fato. Um filho. Falar como o texto é importante, porque o livro do Cristóvão Teza, né, é um tema muito forte, mas é lindíssimo as frases. As metáforas são lindas, do livro né? que estão na peça são lindas. Não é só uma história impactante, mas também tem a força do poeta. A né? força da palavra, né? A gente está com uma base muito boa desse texto. Uma relação equilibrada, muito boa entre o prazer de se emocionar, mas também o prazer de falar bem no palco. A caminho do hospital eles não dizem nada, mas sentem uma coisa boa no ar. De certa forma, ele também estará nascendo agora. E gosto desta imagem, mais ou menos edificante. Um filho, sempre brincando, desse barrigudo, severo, trabalhando alguma coisa, enfim, sólida. Uma fotografia publicitária da família congelada na parede. O momento inicial do espetáculo são os primeiros 5 minutos, que é quando o personagem que o Charles vive, ele começa a falar na terceira pessoa. Os primeiros 5, 10 minutos você fica estranhando. Peraí, ele está falando dele mesmo? Ele está falando de alguém? Quem é essa pessoa? É uma sensação de uma esquisitice que se instala no público. Também assim, que ele está em terceira pessoa, de repente cai para a primeira e você volta para aí. Para a primeira, ele volta e você, é isso mesmo, e vai embora. Está em outra esfera da vida. É um predestinado à literatura. Alguém necessariamente superior. Um ser para o qual as regras do jogo são outras. Vive à margem e isso é tudo. O fato é que jamais conseguiu viver do seu trabalho. Do seu trabalho verdadeiro. Uma tensão que quase sempre escapa pelo riso. No balcão da maternidade, a moça gentil pede um cheque de garantia. E mais uma vez tem dificuldade em preencher o espaço da profissão. Quase diz. É que quem tem profissão é minha mulher. E volta ali o horror que sente diante dos hospitais, dos prédios públicos, das instituições solenes. É um dos momentos que eu amo no espetáculo, que é quando o Charles consegue fazer quase que um zoom dentro dele. É um zoom dentro dele, porque ele começa fazendo os médicos, tecnicamente relatando as características do filho que nasceu com síndrome de Down, e através de uma brincadeira que a gente faz de uma voz que vai se esvaindo no personagem, a gente vai tendo uma infiltração que vai deixando de ser um médico e vai sendo o próprio pai perplexo, compreendendo aquilo que o médico está falando. Você ouve uma notícia tão
para ele naquele momento tão catastrófica que você não consegue ouvir mais nada, quase nada do que ele está falando depois daquilo. Você só fica dentro dos teus pensamentos e a voz do médico vai indo embora, porque ele está nele, volta a ficar nele. Aí aparece o pai novamente e a peça continua com o pai. Todos esperam. Há um início de preleção quase religiosa em fragmentos da voz do pediatra. Algumas características, sinais importantes. Observem os olhos, que tem a prega nos cantos, a pálpebra oblíqua, o dedo mindinho das mãos arqueado para dentro, a baixa implantação da orelha, o achatamento da parte posterior do crânio. Observe também que todas essas partes são O pai lembra imediatamente da dissertação de mestrado de um amigo da área de genética. 2 meses antes, ele fez a revisão do texto e ainda estão nítidas na sua memória as características da trissomia do cromossomo 21, chamado de síndrome de Down. Ou ainda, nos anos 80, mongolismo. E aí tem um grande momento, um momento importante, que o público rejeita o personagem, que é na elaboração que ele faz para poder conviver com o horror dessa notícia, ele deseja a morte mais imediata do filho que acaba de nascer. Voltando também aos ensaios, era uma dificuldade que eu tive, né, durante um tempo, assim, de fazer essa parte do confessionário, de falar aquilo de uma forma que eu não defendesse o personagem. Eu estava defendendo o personagem quando eu fazia isso. Eu achava que, poxa, mas ele não fala tão assim. Ele não é nada. Não, Charles, está no livro, é assim, vai fundo, vai até o fundo do poço. Eu demorei umas semanas, assim, para chegar nesse resultado, né? As crianças com síndrome de Down morrem logo por algum mistério daquele embaralhar de enzimas excessivas de alguém que tem 3 cromossomos, número 21, e não apenas 2 como todo mundo. As crianças mongoloides são anormalmente indefesas diante de infecções. Um simples resfriado se transforma rapidamente em pneumonia. E daí a morte. Às vezes, é uma questão de horas, ele calcula. E mais, quase todas têm problemas graves de coração, que lhe dão uma expectativa de vida muito curta. É triste, mas é real. Um outro momento em que 2 personagens agora se juntam, né? Que é o pai e o filho. É o momento, talvez, que eu estou fazendo o pai, estou fazendo o pai em terceira pessoa e estou fazendo o filho ao mesmo tempo. Acho bonito isso, de pensar também dessa forma. A gente, pelo teu olhar, vai perceber que ali o pai, que tanto desejou que o filho não existisse, naquele momento ele está vivendo um horror de perder esse filho. Quer dizer, a plateia descobre que finalmente esse pai ama essa criança. É domingo, praticamente ninguém nas ruas. E se alguém encontrou, não vai saber o que fazer, nem Felipe vai saber explicar quem é, se nem mesmo o próprio pai sabe quem ele é. Vai até a banca de jornal, onde sempre passa por ali para comprar revistinha. Mas tranquilo, porque ali já o conhece. Não tem que explicar nada. Não, ninguém viu. Ele deixa o telefone. Olha, por favor, se ele passar por aqui, me chamem, por favor. Vai fazendo círculos em torno de casa e nada. Onde se meteu esse filho da puta desse guri? Eu preciso acionar a polícia. Eu não vou conseguir sozinho. E o pânico aumenta. Suando de cansaço, das corridas e do terror do momento presente,
Cada segundo a ideia do desaparecimento vai ficando mais concreta. Um surto de desânimo arrasta-o de volta para casa. Chega em casa sem o filho. O mesmo filho que ele desejou morto assim que nasceu e que agora, pela ausência, parece matá-lo. E o momento final, quando já se passaram muitos anos, e você tem o pai junto com o filho, ali já encontrando um equilíbrio do limite, né? Como amar com os limites colocados pela vida. E aí tem um momento que incrível, todo dia que eu assisto a peça, eu me emociono e choro. Que é o final da peça, a música do Lucas Maciel também é impressionante. E aí tem essa imagem que a gente conseguiu fazer o ator, pela primeira vez o ator se afasta, né? Já como ator quase. E a gente tem no vazio da cena, representado por duas cadeiras, a presença do pai e do filho. Então, pela primeira vez, o ator Charles Fricks consegue deixar os dois personagens sozinhos, sem a presença dele. E eu acho que é um momento que tem, assim, muita beleza, porque tem o vazio, tem a falta de que não tem as figuras, mas ao mesmo tempo tem algum tipo de encontro possível e amoroso na relação desse pai com esse filho. O jogo começa mais uma vez. Nenhum dos dois, pai e filho, tem a mínima ideia de como vai acabar. E isso é muito bom.